Ele vai, pode jogar lá, Eduardo. Ele vai só jogar. Aí assim que ele jogar, eu vou só Beleza. passar para o Foi. senhor. Ok. Já jogou? Ok. Já. Já posso falar? Só um segundinho. Só. Aqui só tem uma coisa. Eu preciso saber Pode falar. como avançar com as imagens aqui. Tá, eu tenho que passar para o senhor aí. Tá. Deu, Isso. apareceu? Tá. Ok. Pessoal, boa tarde. Desculpa pelo problema técnico que nós tivemos aí. Vamos tentar reiniciar aqui. A palavra está com o professor Ferdel. Professor, se o senhor quiser também desligar o webcam, às vezes a conexão melhora também. Bom, pode ser. Então é esse que desligo? Isso. Assim? Isso, já Pode desligou. ser. Ok. Isso. Tá bom. Então, vamos continuar. Espero que essa vez dê tudo certo. Então, vejamos. Eu sei que eu estou falando com geólogos e com estudantes de geologia, mas eu não vou fazer uma palestra aqui sobre geologia, propriamente dito, senão muito mais eu queria situar o geólogo, ou digamos assim, nosso trabalho que nós temos que desenvolver aqui nessa região, dentro de um contexto mais político, geopolítico, e dentro de um contexto que dá para entender quais são os conflitos que a própria mineração e as grandes empresas de mineração geram aqui na Amazônia. Então, para isso, eu vou, inclusive, dar um pequeno exemplo de um outro país que é muito semelhante em termos geológicos, em termos da sua estrutura geográfica, que é a República do Congo, que na realidade é muito semelhante à Amazônia do ponto de vista geológico. Professor? Diga. Deixa eu só interromper o senhor rapidinho, só um segundo. Eduardo? Oi. Oi. Tu tá acompanhando lá? Tá seguindo certinho lá? Tá? Tá ok, tá perfeito. Tá ok, então, professor, pode continuar, tá? Bom, então, eu estava dizendo que eu vou fazer uma pequena comparação entre a Amazônia e as riquezas da Amazônia com um país na África, que é um dos maiores países na África, que é a República do Congo, e que é muito semelhante em termos geológicos e em termos geográficos à nossa Amazônia. Nós aqui na Amazônia, os 40% da Amazônia, como vocês sabem, está situado no pré-cambriano, é lá onde estão os grandes depósitos de minerais de ferro, manganês, cobre, alumínio, zinco, níquel, cromo, titânio, fosfato, ouro, prata, platina, paládio e inclusive nióbio, que é um elemento extremamente procurado atualmente, e uma das maiores reservas de potássio do planeta. Então, é óbvio de que uma região que possui essas riquezas está na mira de todas as grandes corporações e dos países do mundo inteiro, porque todo mundo está precisando disso e está precisando desses recursos. Então, eu fiz uma pequena comparação com a República do Congo por vários motivos. Em primeiro lugar, porque são duas regiões muito semelhantes, mas muito diferentes também de um outro ponto de vista, do ponto de vista da sua estrutura como nação, como Estado. Enquanto o Congo, que tem praticamente os mesmos recursos da Amazônia, o Estado nacional congolês é falido e não tem condições de gerenciar as riquezas que ele tem. Por isso, num país de 70 e poucos milhões de habitantes, já chegamos até
até 8 milhões de mortos em conflitos devido ao acesso das grandes corporações e dos conflitos gerados pelo acesso das grandes corporações às riquezas do Congo. Por sorte, nós não temos exatamente esse mesmo destino que eles, mas é óbvio que se o Estado Nacional não tem condições de cuidar, num certo nível, pelo menos, desses recursos e gerenciar, do ponto de vista do Estado, esses recursos, nós podemos, teoricamente, também poderíamos cair nessa situação do Congo. E é interessante pesquisar um pouco sobre esse país, porque tem muitas coisas que são muito semelhantes à Amazônia. Então, o que estou querendo colocar agora é falar um pouquinho sobre a nossa experiência aqui na Amazônia, especialmente no sentido... Aqui, por exemplo, eu tenho um pequeno mapa, eu não sei se vocês conseguem enxergar, da Amazônia brasileira, onde você vê em cinza aqui as regiões do Pré-Cambriano, e você pode ver também a concentração dos nossos recursos nessa área geológica. Uma coisa interessante é que eu cheguei aqui na Amazônia em 77 e eu tive a sorte de participar na formação do atual o Instituto de Geologia, que antigamente era um núcleo chamado INCGG, criado pelo professor Seixas Lourenço na época. E o que me surpreendeu em 77 é o número de recursos, os recursos que eram disponíveis para a formação de centros de capacitação de geólogos e de geofísicos aqui na Amazônia. Eu tive a oportunidade de ver que, efetivamente, a formação dos geólogos na época, basicamente, eu posso dizer que foi onde houve os maiores investimentos na universidade na época, era nessa área. Isso me surpreendeu inicialmente, mas depois eu, obviamente, entendi que a grande disponibilidade dos recursos financeiros era justamente porque o Estado, os governos da época, tiveram um plano efetivamente de criar verdadeiros centros e polos de apropriação desses recursos geológicos da região. Então, o que nós percebemos, por exemplo, no caso, nós criamos laboratórios e nós tivemos recursos em quantidades razoáveis e imediatamente nós podíamos criar esses laboratórios. Então, isso foi basicamente esse núcleo de ciências geológicas e geofísicas foi o primeiro o núcleo de formação dos geólogos que depois trabalharam na região amazônica. Hoje isso é um instituto com muitos alunos e muitos geólogos que estão sendo formados na UFPA. Então, o que nós recebemos foram basicamente recursos tanto de empréstimos internacionais, dos bancos internacionais, empréstimos de bancos públicos e certos financiamentos, inclusive de grandes corporações. Então, eu entendi que a importância da formação dos geólogos e dos recursos humanos e dos laboratórios para poder ter acesso para criar
a capacidade de ter efetivamente acesso a esses recursos naturais da Amazônia. Eu vou fazer um breve histórico da mineração primeiro, só para ter uma ideia de que, basicamente, a mineração industrial na Amazônia começou na década de 40 com o manganês do Amapá. Agora, o que de fato foi importante foi que durante o governo militar, os governos militares de 64 até 80, 84, 85, eles tiveram um projeto sobre os recursos naturais da Amazônia, que era um projeto de massivos investimentos, de um lado, mas, por outro lado, esses projetos eram desprovidos de eu chamaria de uma sensibilidade social, porque, na realidade, se considerava a Amazônia como uma região sem população, basicamente, ou não se considerava a sociedade amazônica, senão se imaginava grandes projetos, inclusive a Panamazônica e outros grandes projetos para poder aproveitar dos imensos recursos e dos minérios que estão localizados nessa região. Mas os projetos foram implantados, como eu disse, de uma forma sem realmente tomar em conta a realidade das sociedades amazônicas. Então, os governos da época criaram o chamado Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia. Isso foi um grande complexo. A ideia foi de grande complexo de vários centros da mineração industrial, e 3 dos mais importantes foram o complexo de bauxita na região de Trompetas, que a bauxita foi descoberta por uma companhia canadense na década de 60. Depois, o tal de Polo do Amapá, através da CADAM, que é a Caolin da Amazônia, que iniciou a extração industrial em 70. Em 80, foi criado o programa Grande Carajás, que na realidade esse programa Grande Carajás juntava um complexo muito maior, que era o ferro do Carajás, Albras, Alunorte, Alumar, e finalmente também construíram a usina de Tucuruí, porque precisava, obviamente, de muita energia para alimentar esses complexos industriais. Assim, por isso que em 73 se criou a Eletronorte, que construiu a usina hidroelétrica de Tucuruí. E como todos sabem, a Tucuruí produz energia basicamente para esses empreendimentos industriais, e em grande parte também é subvencionado pelo próprio consumidor, que também consome uma parte, a sociedade civil consome uma parte dessa energia. E, curiosamente, nós pagamos um preço muito caro da energia no estado do Pará. Houve um outro fenômeno interessante, quando os regimes militares já estavam enfraquecidos, de uma certa forma, iniciou-se uma corrida ao ouro. E a expansão da exploração industrial do ouro ocorreu nessa década de 80 para 90, e o regime militar basicamente se desintegrou, se você quiser assim, entre 80 e 85.
Então, isso também se deve ao fato de que, nessa época, houve uma grande elevação dos preços de ouro no mercado mundial. O que, na realidade, estou querendo conversar um pouco é sobre as contradições do regime militar, da abertura democrática, a Constituição de 88, e como isso se reflete, como esse processo se deu na Amazônia. Do ponto de vista da geologia na Amazônia, nós podemos dizer que durante os anos da ditadura militar, os investimentos na geologia e na mineração foram absolutamente massivos, e é lá que se sentou basicamente os grandes empreendimentos de mineração na região. Mas, como eu falei, o problema era que, apesar desses projetos e polos industriais tiveram um certo sentido em termos do desenvolvimento nacional, porque é óbvio que cada país tem direito de ter acesso aos seus recursos naturais. Esses projetos foram implantados de uma forma extremamente autoritária e sem dar conta efetivamente da sociedade local e da capacidade de absorção dessa sociedade desses grandes projetos que de repente, massivamente entraram nessa região. Então, há uma contradição interessante. Primeiro, pessoalmente, eu quero deixar claro isso aqui, eu não sou contra a mineração, nem sou contra a exploração dos recursos minerais da Amazônia em benefício da sociedade. Isso é óbvio, todo país tem que fazer, tem direito de fazer isso. O problema é como fazer. Então, o nosso drama, na realidade, foi de que talvez boas intenções, se você quiser assim, foram implantados de uma maneira em que não se respeitava as verdadeiras necessidades e os anseios da sociedade que, na realidade, tinha que receber esses projetos e tinha que conviver não só com os projetos, mas também através desses projetos. Então, por essa razão, é que quando houve a abertura democrática, a chamada abertura democrática e a nova Constituição, que foi criada em 88, os grandes projetos dos regimes anteriores foram esvaziados, como, por exemplo, o programa do Grande Carajás, e a Sudã e os outros diversos órgãos burocráticos federais que deram sustentação a esses grandes projetos de mineração. Então, a partir da democratização, se você quiser assim, da sociedade, houve, ao mesmo tempo, uma abertura muito maior para determinadas demandas da sociedade que foram reprimidos durante os tempos mais autoritários anteriores. Então, isso marca, obviamente, todo esse processo de aquisição e de ocupação e de apropriação dos recursos minerais da Amazônia, porque a partir da democratização e a partir da nova Constituição de 88, de repente, certos direitos, especialmente, por exemplo, direitos indígenas, direitos de quilombolas, direitos das populações tradicionais, foram, de repente, reconhecidos, e essas populações começaram a se organizar, obviamente, nessa fase de abertura e nessa fase de democratização. Ao mesmo tempo, houve um fenômeno interessante, é que o Estado Nacional,
na sua forma de intervenção, ele basicamente desmontou certas estruturas, como eu disse, desmontou, por exemplo, o programa Grande Carajás, desmontou a Sudã e outros órgãos federais, mas as alocações dos fundos públicos e sobretudo, a concessão de isenções de imposto de renda para as grandes empresas que entraram e que exploraram os minérios da Amazônia foram mantidos. Então, de uma certa forma, houve uma coisa até estranha. De um lado, você tinha uma abertura social que permitia uma organização melhor da sociedade civil nas regiões que foram afetados e estavam em contato com esses processos de mineração. Mas, por outro lado, também houve uma certa liberalização em relação às grandes corporações e da forma como eles entram e como eles usam os recursos da Amazônia. Então, é muito interessante de estudar esse fenômeno de um lado, uma fase de 20, 25 anos de uma política autoritária que se apropriou, digamos assim, da Amazônia e implementou os grandes projetos de industrialização de mineração industrial, e a fase em que nós, de repente, tivemos uma nova forma de organização social e a liberação das forças mais populares e mais ligados aos povos da Amazônia que foram direto ou indiretamente afetados por esses processos de mineração. Tem uma coisa que eu acho fundamental entender, é que num empreendimento de mineração, nós não podemos simplesmente calcular o valor do produto final que é exportado. Por exemplo, eu digo, uma tonelada de alumínio custa X. Desse X, uma certa porcentagem é para o Estado, para os municípios, ou para o Estado, para a Federação. Bem, o que não é incluído e seriamente calculado nesse valor da tonelada são todos os custos que o Estado e a população têm que assumir sem que sejam valorizados monetariamente. Por exemplo, os impactos ambientais, a poluição dos rios, se pescadores perdem seu ambiente de pesca, se de repente eles têm que emigrar por causa da entrada de uma mineradora, as doenças e os problemas sociais gerados por esse impacto das grandes empresas sobre a sociedade local, tudo isso tem custo e alguém paga para isso. Mas, geralmente, esse custo não está incluído no valor da tonelada de alumínio, por exemplo. Então, esses custos que são basicamente assumidos pela sociedade não são calculados. E é por isso que, em geral, se você observa no mundo, os países com grandes recursos naturais, a população geralmente é muito empobrecida, porque é ela que se encarga, se você quiser assim, dos custos não contabilizados. Então, nós temos, portanto, entramos numa outra fase depois da institucionalização dessa nova Constituição, em 88, e nessa fase começou o que nós podemos chamar, talvez, do surgimento ou
da manifestação mais nítida e mais clara dos conflitos sociais, econômicos e ambientais. É claro que na época da implementação dos grandes projetos industriais, na época autoritária, é claro que esses impactos existiam da mesma forma, só que não eram visíveis. A sociedade não podia se expressar da mesma forma e as informações foram muito mais encobertas. Por exemplo, nós sabíamos muito pouco sobre a Amazônia na década de 70, mesmo vivendo aqui, mesmo trabalhando aqui. Sabíamos menos do que sabemos hoje, né? Isso é claro, numa sociedade mais democrática, as informações são mais óbvias e mais visíveis. Bem, então, como eu disse que eu falei, a abertura democrática e essa Constituição de 88 abriu exatamente o espaço para os diversos movimentos populares que começaram a se organizar em defesa dos seus direitos étnicos ou territoriais. E alguns casos específicos, eu vou tentar mostrar aqui, que foram bem estudados, muitos deles acontecem aqui especificamente no estado do Pará. Então, esses interesses antagônicos, se eu diria assim, entre uma sociedade local e uma grande empresa que entra nessa região para mineração, ou inclusive isso pode também ser por agroindústria, etc., tem interesses geralmente conflitantes ou até antagônicos. É claro que uma empresa quer recuperar e manter o seu lucro do dinheiro investido, e a sociedade ela está lutando para manter seus costumes, sua forma de vida. O pescador não está interessado em ver águas poluídas por uma mineradora. Os pescadores não querem as grandes geleiras que entram e pegam no peixe grande, etc. Então, essa sociedade, para que esses grandes empreendimentos efetivamente servem aos interesses das sociedades locais, seria necessário uma forma completamente diferente de abordagem e de penetração dessas empresas dentro dessas sociedades locais. Porque é claro que, em princípio, a população local poderia aproveitar das riquezas das riquezas da mineração. Mas isso a sociedade precisaria acompanhar paulatinamente essa penetração da empresa e precisaria efetivamente participar na geração dos lucros e na distribuição dos lucros desses empreendimentos. Se isso não acontece, é óbvio que vai ter conflitos. Há um outro fenômeno, é que esses movimentos que durante a época autoritária não tiveram contato com ONGs ou universitários ou pesquisadores, eles estavam bastante isolados, mas durante a abertura democrática essa relação começou a alimentar também esses movimentos com ideias novas, com ideias sobre meio ambiente, sobre ideias científicas de apropriação e aproveitamento dos recursos locais, sobre teorias econômicas, etc. Quer dizer, esses movimentos começaram também a aprender junto com outras partes da sociedade, fundamentalmente com as igrejas. Isso é interessante na Amazônia,
que a Igreja Católica e as igrejas evangélicas têm duas formas totalmente diferentes de lidar com esses movimentos, enquanto a Igreja Católica geralmente é ligado a esses movimentos, as igrejas evangélicas ou não participem, ou então são mais ligados ao Estado ou aos interesses das corporações. É um pouco diferenciado esse assunto. Então, de todas maneiras, nós participamos com essa abertura, uma emancipação das organizações da sociedade civil, que incorpora basicamente novas ideias e abordagens ecológicas, ambientais, políticos nas suas próprias lutas. Então, aqui tem um pequeno mapa sobre os 3 grandes focos onde nós temos as maiores resistências e conflitos sociais relacionados com a mineração na Amazônia. Você tem aqui a parte do alumínio, né? Aqui tem o Tucuruí, aqui tem a região do sul do Amapá, e aqui a região lá é Oriximiná, etc. Então, esses são os 3 grandes, essas regiões onde esses movimentos são atuantes. Três casos eu queria colocar aqui para vocês, que são os casos mais bem estudados e onde a sociedade civil conseguiu realmente se organizar de fato e conseguiu uma série de avanços, conquistar uma série de avanços nas suas reivindicações. Um deles, o primeiro que eu queria colocar aqui, são as comunidades rurais negras de Oriximiná. Esses são os antigos quilombos, que a história deles é cheia de lutas, eles fogem das senzalas e se transformam num quilombo chamado Maravilha. Eles participam na revolta da cabanagem. Então, eles têm uma história de lutas bastante longa e bem documentada. Então, eles, logo em seguida, quando a nova Constituição foi aprovada, logo em seguida, em 89, eles fundaram uma associação chamada Associação dos Remanescentes de Quilombo do município de Oriximiná, ARCMO, né? Essa é uma organização, uma associação bem potente, relativamente potente, e que tem condições de defender os seus interesses a um certo nível. Então, essa associação representa 32 comunidades rurais e é dividida em 8 associações que têm referência territorial. E isso que é um pré-requisito, inclusive, para a demarcação e legalização das terras pelo INCRA e pelo ITEPA. Esse é um polo bem estudado e eu acho que vale a pena de fazer alguma pesquisa um pouco mais detalhada sobre essas lutas e sobre esse tipo de organização da sociedade civil em relação às mineradoras que atuam na área. Um outro movimento interessante chamado os ribeirinhos do Lago Sapucuá. Esse é interessante, esse lago ele engloba em torno de 20 comunidades. Eles são muito diferentes dos quilombolas, porque eles basicamente são comunidades muito misturadas entre índios, negros e brancos, e não tem nenhuma identidade, nem lutam por uma identidade
étnica nesse sentido, mas eles são todos ribeirinhos, geralmente muitos deles descendentes de migrantes nordestinos de terceira ou quarta geração. Então, essa comunidade, ela no final da década de 90 já, houve uma expansão da mineração Rio Norte em direção aos espaços que estavam ocupados por essas comunidades, e iniciou-se uns conflitos bastante sérios, conflitos sociais com a mineradora. Em 98, começaram a surgir, então, em relação a esses conflitos, as primeiras associações, e houve um antigo sindicato, chamado Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Oriximiná, ajudou a formulação e a formação dessas associações que conseguiram se consolidar nas suas lutas legais e, às vezes, bastante duras também do ponto de vista físico com o avanço da mineradora. Uma das principais lutas desse sindicato e das associações foi que eles reivindicaram uma fatia de 10% da floresta nacional nas margens do rio Trompetas. Então, não precisamos entrar em detalhe dessas lutas, mas é claro que todas essas regiões têm suas especificidades, sua forma específica de organização, mas tudo se deve, em última instância, ao fato de que o que eram conflitos reprimidos durante a época autoritária, junto com a abertura democrática, os conflitos continuaram, mas a sociedade civil conseguiu se organizar melhor e de uma forma mais contundente para poder defender os seus interesses específicos. Cada uma desses movimentos, obviamente, tem suas características muito específicas. Um outro movimento muito interessante, o terceiro que eu queria mostrar para vocês aqui, são os ribeirinhos do Lago Juruti Velho. A história da ocupação desse lago é muito interessante, porque ela é bastante antiga também, mas ela foi influenciada, essa região, essa área, foi influenciada pela imigração japonesa, que na década de 30, onde foram promovidos cultivos agrícolas na Amazonas e no Pará com essa imigração japonesa. Nos anos 50, houve umas usinas de pau-rosa que atraiu muitos trabalhadores que, depois do fim dessas usinas, acabaram ficando. Então, em meados de 70, começaram a chegar com maior intensidade as madeireiras, que ameaçaram o controle ou a integridade territorial dos moradores tradicionais da área. E, mais tarde, começou a entrar também a Alcoa nessa região. Então, os conflitos contra os madeireiros, ou contra as madeireiras, eles geraram um movimento político de defesa da sociedade local, que se sentiam tanto ameaçados pelas madeireiras como pelo projeto Alcoa. Então, esses conflitos intensificaram um processo de organização dessas comunidades, e eles criaram uma entidade bastante representativa e forte,
chamada Associação das Comunidades da Região da Gleba Juruti Velho, a Corjuve, que foi consolidada em março de 2004, onde assistiam na Assembleia de criação dessa associação, assistiam 2.000 associados e uns 40 representando umas 40 comunidades. Então, você pode ver, portanto, essa mineração industrial na região acabou criando uma série de organizações sociais e uma série de associações e sindicatos, justamente em base dos conflitos que pré-existentes e que começaram a ser mais visíveis, mais abertos depois da nova Constituição. Tem um outro aspecto interessante e bastante polêmico, que é a mineração em áreas indígenas. E um caso interessante, é importante para estudar, é a questão do nióbio, que atualmente é um minério muito procurado, e no estado de Amazonas, uma das maiores reservas de nióbio do mundo. Atualmente, eles estimam em quase 3 bilhões de toneladas. É localizado em território indígena. E dentro, inclusive, além disso, dentro das áreas de proteção ambiental do Parque Nacional do Pico da Neblina e da Reserva Biológica Estadual do Morro de Seis Lagos. Então, é óbvio que nós temos aí uma certa bomba de relógio enterrada e que está tentando ser desarticulada de alguma forma. É um problema, efetivamente, explorar minérios em áreas indígenas, óbvio. Imaginamos a sociedade não indígena, que já é muito mais adaptada digamos assim, a modernidade, entre aspas, do que uma sociedade indígena, para que uma mineração em áreas indígenas não seja compatível com as formas de vida e o possível aproveitamento dos indígenas dessa mineração, é um processo certamente muito complexo e não pode ser tomado de uma forma muito leve. Eu acho que já conhecemos e já sabemos como é complicado para os povos mais tradicionais, os ribeirinhos aqui da região amazônica, que não são indígenas. Então, imaginamos os problemas que podem ser gerados em áreas indígenas. Bem, então, o que estou querendo mostrar aqui para concluir é que nós temos duas coisas que precisamos, tem uma equação que precisamos resolver de alguma forma. De um lado, nós temos as riquezas que são do povo brasileiro, que são das populações, e que podem e devem ser extraídos e ser apropriados pela sociedade de uma forma justa. O grande drama é como fazer com que essa apropriação seja feita de uma forma justa, de uma forma ambientalmente correta, de maneira que os lucros dessas riquezas sejam reinvestidas e redistribuídas para a sociedade, etc. Então, você pode imaginar que tem aí um patamar
e uma quantidade de interesses interligados nesse processo de apropriação desses recursos que causam uma série de conflitos que são relativamente difíceis de resolver, mas precisam ser entendidos e precisam ser, sobretudo, considerados na hora em que nós aceitamos, por exemplo, a exploração de determinadas riquezas. Nós sabemos perfeitamente, por exemplo, uma hidroelétrica, por exemplo, Belo Monte, um bom exemplo. O que acontece? Nós temos um projeto que pode ser tecnicamente perfeito, a gente chama a sociedade civil, em reuniões, etc., etc., mas uma série de consequências que imediatamente depois da instalação de um grande projeto se abrem, como, por exemplo, a migração de populações que trabalham, que trabalham nessas grandes obras e depois entram e aumentam a densidade habitacional das cidades da região. Então, requer necessariamente um número grande de outros projetos que devem ser aprovados em conjunto. Por exemplo, a Altamira não pode receber uma quantidade de pessoas através da construção de uma hidroelétrica, quando não aumenta na capacidade dos hospitais, das escolas, das infraestruturas, da polícia. Enfim, você precisa ter um projeto também para a sociedade que se mobiliza e que se movimenta em relação a esses grandes projetos. Então, é óbvio que enquanto nós não somos suficientemente competentes e capazes de atender essa complexidade de contradições, nós vamos enfrentar e continuar enfrentando essas dificuldades e gerando esses conflitos. Então, por exemplo, os interesses e os atores dos mais diferentes interesses aqui são, por exemplo, você tem, primeiro, os grupos atingidos pelas mineradoras, tá? E que começam nas suas lutas e sua organização social para conquistar seus direitos, ok? Depois você tem os interesses das grandes corporações, que podem ser nacionais, transnacionais, etc. Você tem os interesses do Estado, dos governos municipais, estaduais e federais e todos os seus respectivos órgãos, INCRA, ITERPA, IBAMA, Polícia Federal, Polícia Estadual, etc. Então, você tem o Estado em si já tem uma série de ambiguidades e de interesses políticos, econômicos e ideológicos conflitantes em torno desses grandes projetos. Depois você tem outras empresas públicas e privadas que giram em torno desses projetos. Você tem a igreja, tanto católica como as igrejas evangélicas, que também tem uma influência na sociedade e na forma como a sociedade se organiza. Você tem depois os ONGs, as universidades, os pesquisadores, que muitas vezes as universidades públicas, como, por exemplo, nós do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará, o que nós estamos fazendo? Nós apoiamos os municípios na sua forma de gestão ambiental, na sua forma de compreensão de como dos impactos ambientais, etc. Quer dizer, as universidades apoiam
em certo sentido, sobretudo as públicas, não? Elas apoiam, em certo sentido, tanto os municípios como os certos movimentos para poder enfrentar essa realidade. Então, você pode imaginar o trabalho nosso, o nosso trabalho de geólogo, dentro desse contexto de altíssima complexidade. Então, é isso que queria mostrar nessas poucas palavras, e espero que eu consegui transmitir a minha ideia aqui, sobretudo a ideia das duas grandes fases históricas que vivemos nos últimos 40, 50 anos, tanto a fase do autoritarismo como da fase da abertura democrática, e qual é a influência dessas duas épocas históricas na política brasileira, como é que essas duas épocas se influenciam no nosso trabalho e na nossa relação com essa sociedade que a gente vive e trabalha. E aí, no último ponto, voltando para o Congo, que eu inicialmente mencionei. Nós temos uma vantagem com todos esses problemas e com toda essa complexidade, nós temos uma grande vantagem. Nós temos, até um certo nível, mesmo com suas ambiguidades e interesses políticos e etc. conflitantes, nós temos um Estado nacional e estados amazônicos funcionando e operando. E isso é uma condição absolutamente básica para não cair ou para não trilhar o rumo histórico da República do Congo, onde atualmente você tem um Estado em decomposição, que na realidade nunca foi consolidado, mas você tem um Estado absolutamente incapaz de organizar de maneira coerente o acesso aos recursos naturais desse país, e faz com que todas as mineradoras aproveitem de certos grupos militares armados que ocupam certas áreas de mineração, matam gente, escravizam a população, utilizam as crianças para ser soldados. É um caos, um transtorno absolutamente violento por causa da existência dessas riquezas e da incapacidade do Estado nacional de cuidar ou de pelo menos regulamentar minimamente o acesso a esses recursos. Eu queria pegar esse exemplo do Congo para demonstrar o perigo, o imenso perigo, e isso na África, lamentavelmente, você não tem só o Congo, tem vários outros países que são assim, mas eu conheci geólogos que trabalhavam em empresas no Congo que aguentavam um mês, porque não conseguiram conviver com a brutalidade e a forma de conflitos e a quantidade de mortos que gerados em torno da apropriação desses minérios. Então, em última, para terminar, ter muita riqueza, isso não significa necessariamente que nós todos podemos aproveitar igualmente. Geralmente, países que têm muitas riquezas naturais, geológicas, pode ser petróleo, ou pode ser minérios, não necessariamente têm uma população rica. Geralmente é o contrário. E todos nós sabemos disso. Então, eu acho que vale a pena dar uma reflexão sobre isso, e quando vocês estudam geologia, é importante também estudar a forma como esses recursos minerais se apropriam do ponto de vista regional, nacional e internacional. E como se cria e se gera os valores desses recursos que nós estamos depois exportando. Então,
eu vou encerrar aqui. Eu agradeço a oportunidade. Espero que a transmissão foi suficientemente clara e boa para poder me fazer entender. Ok, obrigado, então. Opa, professor, se o senhor puder ligar a sua webcam novamente, isso. Agora. Bom, eu não sei, foi ouvido? Sim, eu acho que melhorou bastante depois daquela queda lá. O pessoal não falou lá no chat. Eu acho que foi tranquilo. Pelo menos para mim aqui também tava de boa. Então, professor, a gente agradece mais uma vez a sua participação em ajudar a gente nesse evento, né? Pela sua palestra. E a gente tem algumas perguntinhas aqui para fazer para o senhor, né? Como são 4h39 agora, tem uma, duas, três, são 5 perguntas aqui para fazer, certo? Tá. Eu vou começar com a pergunta da professora Maiara. Eu poderia fazer um breve comentário sobre as diferenças entre a taxação de impostos às mineradoras no Brasil e em outros países com tradição minerária como a Austrália e mineira como a Austrália e Canadá? Bom, em princípio, a metodologia dos governos depende muito que tipo de governo está no momento no poder, tá? Você tem governos que são extremamente generosos com as multinacionais e outros menos, tá? Nós aqui no Brasil somos especificamente generosos. Então, eu acho, por exemplo, eu não tenho dados assim concretos, mas você pode ter a certeza que o Canadá e a Austrália, eles pegam o Estado canadense, o Estado australiano, corta um pedaço maior, né, dessas companhias do que nós estamos fazendo. Isso, em termos de números, eu não sei agora. Eu precisaria dar uma olhada, mas como eu te digo, fundamentalmente depende do tipo de governo. Se você tem um governo extremamente neoliberal, tá, então ele vai isentar tudo, vai vender tudo, como você sabe. Mas tem governos que são muito menos neoliberais e muito mais nacionalistas. Então, eles estão, obviamente, eles não permitem a usurpação, se você quiser assim, dos recursos nacionais. E às vezes isso muda também, né? Porque você tem mudanças nesses países de governo em governo, não é bem permanentemente a mesma coisa. No Brasil, nós também tivemos mudanças nesse sentido. Por mais que a gente pode criticar, por exemplo, um regime autoritário, mas de uma certa forma eles eram mais nacionalistas do que temos hoje. Assim é. Certo, professor. Tem uma pergunta aqui, essa é bem direta, foi feita pelo Alex, estudante de geologia aqui da UFOPA também. Bem simples. Professor, o senhor em relação à mineração em terras indígenas, é a favor ou contra? O senhor está me ouvindo? Qual é a pergunta? Agora. Foi uma pergunta feita pelo Alex, que é estudante de geologia aqui da UFOP. Ele pergunta se, em relação à mineração em terras indígenas, o senhor é a favor ou contra? Essa é uma pergunta que você não pode responder a favor ou contra, senão você tem que responder da mesma forma como a mineração em outras áreas. A sociedade que vive nessas áreas, ela precisa acompanhar e precisa aproveitar desse processo. Isso é fundamental, porque todos os conflitos sociais na Amazônia são basicamente conflitos em torno de recursos. Quer dizer, eu não sou contra a utilização ou aproveitamento de recursos mineiros em qualquer lugar.
Mas se for em terras indígenas, nós teríamos que ter uma política muito mais inteligente e sensível para que essa sociedade que vive aí não morre no processo de exploração, porque para que serve? Eu não vou matar as pessoas para poder tirar o que está no subsolo deles. Ou então eles acompanham esse processo de forma consciente e aproveitam dos recursos que nós estamos tirando daí, ou nós temos que esperar uma outra fase histórica onde nós temos a capacidade de fazer isso. Mas pela violência já foi experimentada. Pela violência não compensa. Os dramas sociais e os impactos ambientais e econômicos e tudo isso é um encargo para a sociedade. Então, eu não sou contra, mas se eu seria a favor, digamos assim, teria que saber exatamente como. E, com certeza, com consentimento daqueles que vivem lá. Eu vou até aproveitar esse gancho, professor, para fazer uma pergunta para o senhor, que eu tinha anotado aqui. Aproveitando isso, né? De que forma o senhor acha que seria possível, se é que é possível, conciliar os interesses dos movimentos sociais e os interesses dos empresários que atuam na mineração? O senhor acredita que seria possível chegar nesse equilíbrio? Não, veja bem, todos os conflitos que são de níveis variados, de alguma forma precisam chegar a um determinado nível de entendimento. Porque não faz nenhum sentido de manter esses conflitos e manter a exploração em base desses conflitos, porque os conflitos custam para a sociedade. Eles são um custo, essa é a entropia da sociedade. Você está entendendo? Um conflito é caro para a sociedade. Então, e ele se desconta do valor que você extrai. Então, é absolutamente fundamental que você pode explorar tudo, em princípio, se a sociedade que está atingida e que vive nesses locais e nessas áreas aproveita também disso e de uma forma justa, certo? Essa que é. Porque o que, por exemplo, os impactos ambientais e de saúde e de migração e o sofrimento, a sociedade paga, não é a Lunorte ou não sei que empresa. Ela só tira e vende. Então, a questão é, claro que nós podemos chegar lá, mas isso requer uma negociação muito complexa, muito avançada. Nós temos que lutar e nós temos que avançar nesse negócio. Porque conflito, de qualquer maneira, é um maléfico para a sociedade. Não é bom. Alguém paga esses conflitos o tempo todo. E geralmente somos todos nós, mesmo nós que vivemos aqui na cidade. Em Belém, por exemplo, nós vivemos a consequência desses conflitos porque tem gente fugindo de lá e que estão ocupando aqui as favelas ou as baixadas. Professor, de certa forma, as perguntas elas acabam sendo meio que interligadas, né? Então, eu queria fazer mais uma aqui. Como o atual cenário político brasileiro pode afetar os investimentos em mineração? No momento atual? Isso. O momento atual, eu acho que ele é extremamente complicado. Ele é muito complicado porque a política econômica que está sendo implantada atualmente basicamente uma política que já é derrotada internacionalmente. Esse nível de neoliberalismo ultra-radical, ele já foi derrotado mundialmente. Tá?
E esse vírus que estamos vivendo agora, ele demonstra isso ainda com muito maior clareza, essas contradições. Então, nós não podemos continuar simplesmente vendendo o patrimônio nacional, porque o patrimônio nacional, que inclusive são os recursos, os donos desses recursos é o povo brasileiro, não é um governo. Os governos não são donos dos recursos, os governos não são donos da Petrobras, os governos não são donos do patrimônio público. Quem é dono disso é a nação, é a população. Teoricamente, um governo precisaria fazer um plebiscito para poder vender um patrimônio público. Mas não é assim, não é o caso, porque a sociedade civil não é suficientemente organizada. Mas se nós todos fôssemos conscientes de que isso é nosso e não de nenhum governo, obviamente nenhum governo poderia chegar agora, eu vou vender tudo. Como é que é? Tu vai vender o quê? Vai vender o que é meu? Essa que é a grande questão. Então, eu sinto que no momento nós temos um governo que está a fim de, sei lá, de vender o Brasil, não sei, talvez. Eu não sei o que eles querem fazer, mas eu tenho a leve impressão que nós estamos todos à venda. E a Amazônia é em primeiro lugar, né? Porque ainda tem muita coisa para tirar. Bom, se a gente... Nós somos uma sociedade democrática. Se a gente elege um governo, nós temos que aceitar o que ele faz. Ou a gente elege outro, sei lá. Professor, tem uma pergunta agora da Tayana Carvalho, que é aluna do curso de Geologia também. Ela lhe dá os parabéns pela palestra. E ela pergunta o que se torna mais desafiador, né? A questão burocrática, de onde são tirados esses bens minerais, ou a própria retirada deles? O que seria mais desafiador, a questão burocrática ou a própria retirada dos bens minerais? Essa é uma pergunta muito complicada, porque, veja bem, os processos burocráticos, em geral, são ligados a determinados interesses. Então, teríamos que ver exatamente de que processos burocráticos estamos falando. Por exemplo, se eu coloco uma série de entraves legais para a apropriação de determinados recursos minerais ou recursos naturais de qualquer tipo, digamos, leis ambientais, leis disso, leis daquilo, tudo bem. Nós temos que entender em que sentido fazem todas essas entraves para a apropriação desse recurso. Porque pode ser importante, pode ser necessário, porque se, por exemplo, nós não tivéssemos nenhum entrave, pode ser que estaríamos aqui o Congo. Esse que é exatamente o problema. Enquanto você tem um Estado nacional que, de alguma forma, tenta controlar o acesso a esses recursos, então, necessariamente, tem determinados entraves. Certo? É exatamente essa que é a grande discussão atualmente. Inclusive, o ministro lá, na semana passada, parece que ele falou que agora, com a coronavírus, podemos acabar com todos os processos burocráticos na Amazônia, não sei o quê. Então, tudo bem, se a gente quer desburocratizar, eu quero saber exatamente desburocratizar com que objetivo e a favor de que interesses. Se eu tiro, por exemplo, certos entraves burocráticos para qualquer um pode chegar aqui e queimar 10 mil hectares e colocar o que ele quiser, aí nós vamos voltar para a história do Congo. Então, o caminho é muito complicado, não é tão simples resolver essa equação. Porque é claro que o Estado também coloca uma série de entraves
E aí, como eu falei, tem muitas ambiguidades e muitos interesses políticos, econômicos e ideológicos que também jogam nesse cenário. Mas um recurso natural daqueles que nós temos são florestas, as florestas tropicais, ou então os minérios, etc., eles só existem uma vez. Quando acabou, acabou, certo? Então, enquanto eles ainda existem, nós temos que nós temos que tentar se apropriar deles de uma forma bastante cautelosa e de uma forma para que a sociedade se desenvolva paralelamente com a aquisição desses recursos. Eu não sei se me explico corretamente, mas não adianta tirar um recurso quando os lucros desse recurso não são reinvestidos localmente. Não tem sentido. Que sentido tem se eu tiro uma tonelada de minério e eu vendo isso e dessa tonelada, desse dinheiro não sobra nada para a população que está vivendo aqui nessa região? Esse dinheiro foi embora e não volta. Então, os problemas técnicos eu acho que são os mais simples para resolver. Tecnicamente, você pode resolver, em princípio, nós temos um instrumentário para resolver. Mas, por exemplo, se uma empresa aqui na Amazônia, que atua aqui na Amazônia, e não tiver uma série de controles estritos para a sua atuação, nós vamos ter um acidente ecológico atrás do outro. E quem paga as consequências desses acidentes ecológicos, como nós tivemos agora recentemente aqui no Pará, é a sociedade. Nós pagamos. Então, eu não sei se é muito fácil de responder a essa pergunta, mas a diferença entre as duas coisas, complicação burocrática e técnica, são níveis diferentes de analisar. Eu não tenho certeza se eu consegui responder a essa pergunta. Então. Não, mas ela é uma pergunta extremamente complexa mesmo, né? Tem uma outra, acho que entra até no que eu perguntei anteriormente, mas vou fazer aqui, professor. Como manter o desenvolvimento econômico aliado ao bem-estar dos povos tradicionais sem que haja um possível conflito? Existe um plano de políticas públicas por parte do Estado ou das empresas? Existe o quê? Existe um plano de políticas públicas por parte do Estado ou das empresas? Essa pergunta foi feita pelo William, aluno de Geologia também. Bom, lamentavelmente, tudo que eu vi até agora, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é só uma sociedade e o nível de organização da sociedade civil que garante esse desenvolvimento. Ele não vem automaticamente de nenhum governo, ou seja, se uma sociedade civil estiver bem organizada e cuida de que tudo que se explora, tudo que se faz no país dá um retorno para ela, se ela consegue se organizar e defender seus interesses, então nós atingimos, se você quiser assim, um nível de desenvolvimento grande. Mas enquanto a sociedade civil é muito fraca, então ela é obviamente ela é muito facilmente explorada e pisoteada e cai na miséria, ou seja, a miséria se reproduz na medida em que não há organização suficientemente consistente da sociedade civil. Então, o bem-estar, os estados chamados de bem-estar social na Europa, por exemplo, sei lá, a Alemanha, a Suécia, tudo isso, eles não foram dados por governos, não. Eles foram conquistados pelas classes trabalhadoras desses países e com muita luta e muito sangue. Isso não, ninguém deu nada para eles de graça. Então,
é o nível de organização social que é possível de você conquistar um determinado nível de bem-estar social. É por aí que eu vejo. E eu vejo também que nos últimos 40 anos, na Amazônia, por exemplo, muitas formas de organização social conseguiram se consolidar e conquistar um certo nível de direitos, um certo nível de transparências, etc. Então, é mais ou menos por aí que eu acho que o negócio funciona. Professor, tem uma pergunta aqui da professora Fernanda Nascimento. Ela pede para que o senhor gostaria de suas reflexões relativas às perspectivas de desenvolvimento na Amazônia com base na atual situação. Com base? Na atual situação. Suas reflexões relativas às perspectivas de desenvolvimento na Amazônia com base na atual situação. Com base na atual situação política? Imagino que seja. Bom, exatamente o que estava dizendo no início, um pouco antes, é que, no momento, me parece que nós temos um governo que está disposto a abrir completamente as portas, se você quiser assim, para as rapinas. É isso que estou vendo. Especialmente nós vamos sentir isso na Amazônia. Esse negócio de queimar a floresta, veja só, isso não é simplesmente um fenômeno passageiro. Isso tem uma política que está atrás disso, uma política de ocupação. Se você não tem um modelo de ocupação da Amazônia que aproveita economicamente da biodiversidade e agrega valor à biodiversidade, então você só tem o agrobusiness, a mineração, as madeireiras, o que mais? Talvez tráfico de drogas, eu não sei. Então, o que você tem? Você tem processos econômicos de ocupação que, em princípio, não precisam da floresta. Então tira a floresta e coloca sei lá, soja ou gado. Se é isso que gera lucro, então isso vai ser. Mas, por exemplo, nós podemos também aproveitar da biodiversidade de uma forma muito mais avançada em termos de biotecnologia. O que tem nessa floresta de aproveitar em termos de biotecnologia é gigante, é imenso, só que precisa de um investimento totalmente diferenciado. Nós precisamos de laboratórios de biotecnologia, nós precisamos de outro tipo de modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Mas isso não tem. Então, no momento, o que temos é soja, gado, madeira, e enquanto é isso que é o motor de geração de lucro, quando esse movimento econômico gera lucro, então nós vamos queimar a Amazônia. Não tem muito outra. E agora, obviamente, numa política onde você quer tirar todas as regulamentações ambientais e tudo, então esse impacto vai ser muito mais violento. Em geral, em todos os países, quando há crises econômicas, a agressividade ambiental aumenta. Em geral, isso é que acontece em todos os países do mundo. Aconteceu até agora, pelo menos. E eu temo que aqui na Amazônia ainda tem muita coisa para tirar. Então, tem muita gente de olho e que está querendo meter a mão nessas riquezas. Então, se a sociedade civil ela não consegue se defender, se organizar para ter pelo menos a sua parte desse lucro, então nós vamos ver os buracos no final, as doenças e a miséria, e o lucro vai embora. É muito simples, no fundo, né?
Professor, só vou fazer a última aqui para a gente finalizar. Espero não estar tomando muito seu tempo aí. Vamos finalizar com essa aqui. É uma pergunta que foi feita pela Minelli, aluna aqui do curso de Geologia da UFOBA também. Professor, na sua opinião, que acompanhou essa transição na Amazônia, qual o principal problema que ainda continuou ou se agravou após a democratização? Qual foi o papel do Estado nessa questão? Bom, depois da democratização, eu vejo que houve duas fases. Uma primeira fase em que o movimento social sentia uma certa abertura e começou digamos assim, ocupar o espaço da mídia, ocupar o espaço social. A sociedade civil começou a surgir nas suas formas mais diversas de organização. Nós tivemos vários governos. Eu acho que, em geral, o problema é nossa dependência dos empréstimos e do capital financeiro global. Nós tivemos uma fase onde, até o plano real, né, onde, por exemplo, houve uma desvalorização violenta do cruzeiro, do cruzado, etc. Eu me lembro, nosso salário chegou até a ser de milhões, apesar de que só valia 400 ou 500 dólares por mês, né? Mas eram milhões de cruzeiros ou de cruzados, não sei o quê. Bom, nós tivemos a única forma, na época, apesar de que eu não tenho uma série de críticas, mas a maneira keynesiana de fazer a política econômica foi na época do Lula. Ele começou a reinvestir para passar. Eu não sei se você sabe o que eu entendo por modelo keynesiano. O Keynes, ele tem uma teoria econômica que ele diz o seguinte, que quando a crise econômica aperta, o que você tem que fazer é investir, como fez o Roosevelt na época da grande crise nos Estados Unidos, que ele fez o New Deal. O New Deal foi exatamente o modelo keynesiano de investimento na sociedade para erguer a economia. Isso foi feito, em um certo sentido, durante essa época. Nós estamos fazendo agora exatamente o contrário. Nós estamos agora pensando que nós vamos sair da crise vendendo todo o nosso patrimônio e transformando em dinheiro para pagar as dívidas do capital financeiro. Se é isso, eu acho que nós estamos muito, muito mal. Essa é a minha opinião. Porque a economia só funciona se o cidadão tem como consumir. Nós somos uma sociedade de consumo, sem salários e uma sociedade miserável não consome. Então, esse é exatamente o que faz o bem-estar na União Europeia, dos estados de bem-estar social, é que eles garantem um salário, eles garantem uma verba básica para cada cidadão suficiente para poder consumir, para poder viver. Essa que é o grande segredo do negócio. Não tem nada a ver, em princípio, com capitalismo, socialismo, qualquer coisa. Não, nós vivemos uma sociedade capitalista, só que o capitalismo tem várias formas de existir. O keynesianismo também é capitalismo, só que é um capitalismo talvez mais inteligente, sei lá. Isso eu diria. Então, no momento, eu sinto um grande perigo nesse processo de desmontar e vender querer vender o Banco do Brasil para vender para o Banco da América, que é falida, um banco falido, caramba. São coisas assim, destruir a Petrobras e essas coisas, a Embraer, eu não sei.
eu tenho grandes dúvidas se isso nos leva para um caminho muito bom. Eu não sei, mas eu não sou economista, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se foi claro o suficiente. Não, acho que, Muito complicado. mas acho que deu para o pessoal entender aí. Professor, eu queria mais uma vez agradecer ao senhor, tá, por ter aceitado o nosso convite. A gente está, nesse momento, encerrando essa live, né? E não sei se o senhor quer falar alguma coisa ainda antes da gente encerrar. Se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Não, eu estou querendo só agradecer para... Eu sei que essa minha fala aqui foi extremamente improvisada, porque eu estava fazendo outras coisas, mas eu espero que pelo menos eu consegui transmitir a ideia básica, em que se processa, digamos assim, a mineração na Amazônia em diversas fases históricas que ela passou. E também demonstrar que essa mineração e essa apropriação dos recursos minerais não é independente do bem-estar social, dos interesses da sociedade amazônica. Isso que eu espero que eu consegui transmitir. Então, eu agradeço de ter tido a paciência de escutar. A gente que agradece, senhor, pelo seu tempo aí. E acho que deu para o pessoal aproveitar, com certeza, para todos aproveitarem. E então, pessoal, eu queria encerrar agora e já fazer o convite para a palestra que vai ter na sequência, que é a palestra do professor Lucas Pérez aqui da UFOPA. A gente vai dar um tempinho aí para tomar uma água, dar uma descansadinha rápida e daqui a pouco a gente retorna, a gente vai pôr a contagem regressiva lá no site, na palestra dele. E muito obrigado pela participação de vocês, as perguntas, por ter assistido, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Até daqui a pouco. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado. Por nada, só.